eu queria dizer que o Poder Judiciário, hoje, tem uma política de enfrentamento e de prevenção ao assédio moral e sexual no nosso ambiente de trabalho. Isso demonstra o respeito que, a cada dia, nós estamos conquistando e merecemos, em virtude da importância do que fazemos. Nós trabalhamos para construir um mundo muito melhor, onde as nossas crianças, os nossos jovens, sejam profundamente respeitados, mas onde nós também, profissionais, sejamos respeitados nas nossas atuações. E, sensível a isso, o CNJ fez uma proposição e determinou aos tribunais do país que, instituída a política nacional de prevenção e enfrentamento aos assédios moral, sexual e discriminação, que os tribunais também fizessem essa atuação no âmbito da sua jurisdição, da sua competência. Eu trouxe alguma coisa bem técnica para mostrar, afinal de contas, embasado em que o CNJ fez isso e como nós devemos atuar a partir de agora. Eu fiz uma... Você tem o controle para passar? Não. Ou eu preciso pedir? Você não tem Ah, no finalzinho. Tá, isso, tá. Eu vou pedir, então, para... Pode abrir. Sim. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu estou tratando com técnicos, então eu trouxe os fundamentos normativos dessa política, para que, a partir deles, a gente possa fazer uma atuação nas nossas comarcas, no nosso local de atuação. Então, eu quero primeiro mostrar essa introdução, a violência nos ambientes e nas relações profissionais. Nós não temos dúvida nenhuma de que o assédio moral ele é uma maneira de violência psicológica, nós não temos dúvida nenhuma disso, e os senhores psicólogos aqui presentes podem dizer isso muito melhor do que eu, né? Com muito mais fundamento do que eu. Mas nós não temos dúvida nenhuma, e também nós temos essa violência nas relações profissionais. Que normativas estão relacionadas a isso por determinação do Conselho Nacional de Justiça e do próprio órgão especial do Tribunal de Justiça. A resolução do CNJ 351, que é de 28/10/2020, essa data é uma data para nós, servidores, uma data que nos lembra, né, o dia do servidor público, funcionário público, a alteração que foi trazida pela resolução do CNJ, a portaria da presidência do tribunal que instituiu essa política, a resolução do órgão especial, as duas portarias que fizeram a nomeação com representatividade dos segmentos que compõem a comissão, e a última alteração da portaria 286, que é agora desse mês, do dia 5 de maio, e as ações que são propostas e que eu trouxe para pedir aos senhores que
levem essas ações para as comarcas e que nos auxiliem nessa semana, né, que estamos instituindo com rodas de conversa e mobilização. E uma conclusão. Essa é a ideia, em princípio, da fala, e eu queria pedir que o pessoal me dissesse o tempo que eu tenho depois, para a gente poder conversar e ter um debate sobre o assunto. Primeiro, nós temos... Eu preciso dizer, então, quanto vai mudar, não é? Tá bom. Então, vejam. Essa introdução, onde eu falei exatamente o que é um assédio moral, e aí eu estou falando de servidores, eu estou falando de pessoas que isso, o assédio moral, essa conduta abusiva que se manifesta especialmente com comportamentos, palavras, atos, gestos, palavras escritas, e que ofendem, que podem afetar a personalidade, a dignidade ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, colocando o seu trabalho em risco, ou que possa destruir o ambiente de trabalho, caracterizando-se principalmente pela prática reiterada de tais condutas. Nós temos o autor que trouxe essa definição, e temos outras, e nós vamos encontrar essas definições com outras palavras, com outros conceitos, às vezes menos didáticos, outros mais didáticos, mas que definem bem os contornos do que é um assédio moral. Infelizmente, tão pouco conhecido, tão pouco compreendido e tão pouco denunciado. Essa discussão é nova, é bem nova, mas o fenômeno é muito antigo. É tão antigo que os autores falam que ele é tão antigo quanto o trabalho, quanto o homem. Historicamente, índios e negros, no Brasil colônia, eles sofriam o assédio moral porque os colonizadores se julgavam superiores e, aproveitando dessa superioridade aí de armas, de cultura econômica, eles se aproveitavam disso para impor, para infligir a sua visão de mundo, a sua religião e os seus costumes. Não raro esse procedimento, tão constrangedor em diversos aspectos, ele vinha acompanhado de um outro, do assédio sexual, das escravas do sexo, das mulheres, especialmente das mulheres pretas, que com o seu calor amamentavam os filhos dos brancos, porque o seu leite era mais quente. A professora Margarida Barreto fez uma tese de mestrado dela na PUC de São Paulo. E aqueles que puderem, que quiserem conhecer profundamente essa origem histórica do assédio, devem procurar conhecer essa tese de mestrado dela, que se chama Uma Jornada de Humilhações. Eu aconselho. Uma jornada de humilhações. Infelizmente, a professora Margarida veio a falecer ano passado de Covid. Mas nós vamos ter o companheiro dela, segunda-feira, falando conosco sobre esse tema. E os dois estudaram juntos e pesquisaram juntos por muitos e muitos anos. Como vai, doutor Paulo Prado? Alegria vê-lo. As consequências, eu não vou me deter,
Mas eu posso dizer que, para nós, no ambiente de trabalho, a gente poderia dizer 3 tipos de consequências para a vítima, para o servidor assediado, para a organização e para o mundo, para a sociedade. Para o indivíduo, diminuição da autoestima, depressão, desejos autodestrutivos, suicídios tentados e consumados. Em virtude do assédio moral no trabalho. Para a organização, diretamente o afastamento dos servidores por doença, acidente de trabalho, aumento de custos, absenteísmo. Quantos dos nossos servidores faltam ao serviço para fugir do assédio moral? Porque não aguentam o assédio moral. Rotatividade de pessoal e queda de produtividade, eu não preciso nem dizer. Para o mundo. Para o mundo. Clima de aflição, medo, fragilidade, além do aumento das despesas médicas e previdenciárias, o aumento do índice de suicídios, desestruturação familiar e social das vítimas, dentre outras. Paula Mota e Nascimento, 2021. No final, eu vou deixar, eu trouxe os links das obras que eu usei para fazer a pesquisa, para permitir que continue o estudo. Infelizmente, eu vou aproveitar o gancho para lembrar que nós, pais e mães, ainda praticamos o assédio moral com os nossos filhos dentro das nossas casas. Nós ainda queremos ter a última palavra. Nós ainda gritamos. Em 96, eu fiz uma especialização na USP com a professora Maria Amélia Azevedo, e eu tenho até hoje a pesquisa de mortes de crianças em casa pelos próprios pais. Não estou falando de gente de fora, não. Estou falando, nós ainda praticamos o assédio moral, a própria violência dentro de casa, porque nós somos frutos daquela colonização. Nós ainda somos frutos do patriarcado, nós ainda somos frutos da cultura de que o poder é adulto, é macho, é branco. E nós mandamos nos filhos que nós fizemos nascer. Quando nós devíamos apenas amá-los. Mas nós sempre queremos ter a última palavra. Senão, o que vai ser dele? Vai virar o quê? Eu posso dizer. A violência é cíclica e geracional. Ele vai virar um próximo agressor, ele será um agressor como você é com ele. Não tenho dúvida nenhuma. Eu me lembro, esse é um parêntese, eu me lembro de um réu que nós condenamos em Várzea Grande por estupro de uma criança de 2 anos, que era o seu sobrinho. Esse fato chegou para a minha competência, não sei se Jorge lembra, foi ele que condenou o estupro. Esse fato chegou para mim, porque o réu foi vítima de um homicídio tentado do irmão, pai da criança. E você condenou o estupro. Ele estuprou o sobrinho em cima do berço com 2 anos. Quando o pai chegou,
ele estava estuprando o menino, e aí o pai tentou matá-lo. Eu julguei o homicídio tentado e você julgou o estupro. Jorge deu 16 anos nessa conduta. Eu me lembro da fotografia. Você lembra? Eu lembro. Do ânus do menino. Era muito maior do que uma flor, do que um girassol. Depois eu peguei esse réu na execução da pena. E ele não se deixava se submeter ao exame criminológico. Toda vez que nós levávamos, não sei se a doutora Elizabeth se recorda, ele se recusava a ser atendido pelo psicólogo. Nós buscamos uma psicóloga, né, doutora Elizabeth? Buscamos uma psicóloga, mulher, tentamos, quem sabe. E ele dizia assim, deixa eu ficar no fechado mesmo. Um dia, em conversa com ele, fechada no meu gabinete, eu preocupada, porque ele já tinha ganhado tempo de progressão, eu chamei mesmo. Você tem que assumir. Por que você não conta que fizeram isso com você e por isso que você que fez? Por que você não conta? Aí ele disse, mas como a senhora sabe? Ah, eu sei. Nós sabemos. Todos nós sabemos. Aí ele contou que ele era menininho e morava no sítio, no Livramento. E o professor passava para pegá-los para a escola, para levá-los, né? E a casa dele era a primeira casa que o professor passava. Então, primeiro ele pegava e ele era violentado pelo professor, e foi violentado anos e anos, né? No caminho para a escola. E depois que ele contou, aí ele conseguiu progredir. Eu não tenho dúvida que o assédio moral, a violência de todas as formas, ela é cíclica e é geracional. E que é preciso educar com muito amor. Com todos os limites possíveis, mas com todo amor. O que o CNJ diz? No âmbito do Poder Judiciário, nós precisamos instituir uma política nacional e proteger os nossos servidores. E ele disse, eu estou fazendo isso, essa resolução 351, que nos foi dada de presente no Dia do Servidor. Ela considerou a Resolução 240, que instituiu essa política nacional de gestão de pessoas do Poder Judiciário, considerou a Resolução 198, que criou um macro desafio para o Poder Judiciário no ambiente organizacional, pensando na qualidade de vida dos nossos servidores, das pessoas que integram o Poder Judiciário. Considerou a Resolução 230, que é mais recente, que criou as comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, né? No nosso tribunal, a desembargadora Nilza Maria é a presidente dessa comissão e faz um trabalho belíssimo. Eu vou depois contar o que aconteceu, um evento que aconteceu com a desembargadora Nilza nesse caso. O CNJ considerou que ele, CNJ, aderiu ao Pacto para a Implementação da ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Obrigado, meu filho. Da ONU, para a Agenda 2030 da ONU, e, dentre esses objetivos, nós temos o respeito à proteção dos direitos humanos e a não participação em violação desses direitos humanos. Considerando isso, esses instrumentos normativos, o CNJ, então, editou essa resolução, instituindo a Política Nacional de Enfrentamento. Ele considerou também
E aqui eu estou colocando para que, nas nossas decisões e nas nossas ações, a gente considere isso que o CNJ considerou, né? Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, o valor social ao trabalho, a proibição de todas as formas de discriminação, direito à saúde e segurança no trabalho, princípios constitucionais. Considerou todas as convenções, a Convenção Interamericana sobre toda a forma de discriminação e intolerância, a Convenção Interamericana contra o racismo, contra a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, instrumentos que o Brasil se comprometeu a obedecer e a defender, e que, para nós, que somos estudiosos, sabemos que tem para nós força de norma constitucional, pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, e que nós devemos trazer para as nossas ações nesse sentido. O CNJ considerou que o assédio e a discriminação podem configurar violação, crime previsto na Lei 8.112, de 90, e a Lei 8.429, de 92. Então, são princípios normativos que o CNJ considerou. Ele disse mais. E esses 3, para mim, eu acho que nós, magistrados, então, precisamos considerar muito das nossas decisões, especialmente nos nossos julgamentos nas figuras do assédio moral, sexual e da discriminação. Então, o assédio sexual viola o direito à liberdade sexual, à intimidade, à vida privada, à igualdade de tratamento, ao meio ambiente do trabalho saudável e seguro, atentando contra a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. O CNJ ainda considerou as práticas de assédio são formas de violências psicológicas, aquilo que eu disse, e que os psicólogos, eu senti que os psicólogos e psicólogas presentes fizeram assim com a cabeça e assentiram a forma, né, de violência psicológica. E ainda um julgamento, e o pessoal que tem acesso aos procedimentos do CNJ pode fazer uma consulta a esse ato normativo 8022/76 de 2020, nessa sessão ordinária que foi realizada exatamente no dia 20 de outubro do ano passado, de 2020. Considerando isso tudo, o CNJ editou a Resolução 351, que instituiu essa política. Rapidamente, é uma resolução pequena, nós que somos acostumados a estudar a lei, a gente dá uma passada assim, fica facinho de entender, ela é uma resolução profunda, mas que como lei, tem maneira fácil de entender. E no capítulo 2º, no 2º capítulo dessa lei, ela traz todos os conceitos que nós precisamos. O que o CNJ considera como assédio moral organizacional, assédio sexual, discriminação, saúde, trabalho, gestor, cooperação, todos os conceitos, com todas as elementares que nós precisamos para os julgamentos. Então, essa resolução ficou muito completa, porque, a partir dela, nós podemos fazer a nossa resolução estadual, e, a partir dela, nós podemos editar uma cartilha. E eu vou mostrar o acesso que foi feito pela composição anterior da nossa comissão, com todas essas definições. Então, ele vem mostrando, a resolução vem mostrando aí os princípios que obedeceu, as diretrizes, e no 6º capítulo, ela fala do acolhimento, do suporte e acompanhamento. Faz do artigo 7º ao artigo 11. No artigo 8º, ela tem, eu destaquei o artigo 8º dessa resolução, porque ela diz: as ações de acolhimento e acompanhamento serão pautadas pela lógica do cuidado para pessoas expostas a riscos psicossociais da organização de trabalho e, portanto, terão um caráter distinto e autônomo em relação aos procedimentos normais de natureza disciplinar. Então, a atuação da comissão,
ela vai além do disciplinar. Ela vai buscar, em primeiro lugar, esse acolhimento, esse acompanhamento, pautado na lógica do cuidado. Tem um procurador de justiça do Rio de Janeiro, que é seu amigo, doutor Paulo Prado, que diz assim: o corpo de delito do afeto é o cuidado. Eu amo, 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 e não cuido. Que amor vagabundo, né? Corpo de delito do afeto é o cuidado. Nós precisamos ter cuidado também com os nossos servidores. Especialmente aqueles que entendem, corretamente ou não, que são assediados. É respeito. É acompanhamento dentro de uma lógica. Doutora Luciene, está presente, não? Tá, vem cá. Doutora Luciene me fez uma proposta. Ela integra a comissão de assédio de primeiro grau e eu integro a de segundo. E ela me fez uma proposta. Vem cá, doutora, a senhora vai falar agora para os seus colegas e para os psicólogos a sua ideia do acolhimento dos nossos servidores. Ela falou, fui pega de surpresa, mas não tem problema não, assim que é bom, né? Senão, preparado não adianta. Ela me fez uma proposta audaciosa de acolhimento da vítima de assédio moral numa comarca. Como é que foi isso, doutora? As vítimas, muitas vezes, elas não querem denunciar, porque nem sabem se aquela situação configura ou não. Nas redes sociais mesmo, a gente vê, a pessoa narra uma situação, alguns falam, isso é um assédio, outros falam, isso é mimimi, e a pessoa fica naquela dúvida. E também, normalmente, o assediador está numa posição privilegiada em relação ao assediado, então ele fica com aquele receio. Faço a denúncia ou não faço? Tendo em vista que quinta-feira eu vou na comarca de Cáceres falar a respeito da comissão, eu pedi para a desembargadora, posso oferecer às pessoas não apenas a denúncia, a notícia do fato que ela entenda que seja um assédio ou uma discriminação, mas também o acolhimento por um psicólogo, onde ela vai conseguir identificar isso é ou não é um assédio, uma discriminação, um racismo. E, eventualmente, ela identifica que é e fala, não, mas eu não quero fazer a denúncia, eu quero tratar isso eu quero conseguir seguir a vida de uma forma melhor. Então, eu pedi para a desembargadora se poderia ser feito. A desembargadora concordou. Falei, mas tem uma outra situação. A pessoa, na sua própria comarca, ela vai falar com o psicólogo que trabalha lá. Se a situação for, por exemplo, comigo, juíza, ela vai falar, mas o psicólogo conhece a juíza, né? Vou falar para o mesmo psicólogo. Desembargadora, a gente pode fazer assim, trocado? Então, se a pessoa é de Barra do Garças, ela pode ser atendida pelo psicólogo, por exemplo, de Lacerda, de onde eu sou. Quem é de Cuiabá pode ser por alguém de Primavera do Leste. E aí, a desembargadora, graças a Deus, concordou, encampou. Então, a gente vai oferecer isso. Obrigada. Vejam que... E o curso, né? E o curso também, depois, voltado aos psicólogos, para que eles entendam. Porque senão eles vão falar, o que esse pessoal está chegando aqui, o que é isso? Para a gente explicar, não necessariamente tem que ir para a denúncia. Pode ser uma conclusão, mas, se não, para que ajude aquela pessoa a identificar a situação e saber lidar com ela. Vejam que coisa. Quem sabe resolver os problemas, né, do judiciário é quem está lidando com eles, né, 24 horas. Ela trouxe uma ideia, a doutora Claudenice, a nossa diretora, está presente aqui, eu queria que fosse acolhida com todo carinho por essa plateia. Doutora Claudenice, por favor, fica de pé para a gente poder aplaudir essa querida nossa diretora do Tribunal de Justiça.
Obrigada, doutora. Ela está construindo o POP, o fluxograma do atendimento, né? Nós fomos nomeados essa semana, no comecinho do mês. Então, nós estamos construindo e agora já pensando nessas orientações que a doutora Luciene trouxe para nós. Que coisa maravilhosa a gente ter um magistrado sensível, né, que ama os seus servidores, que sabe e que precisa deles sadios, respeitados, para que haja um trabalho melhor, para que eles sejam felizes no trabalho e para que a gente possa ter uma produtividade verdadeiramente efetiva. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada. Então, vejam. Essa resolução, então, criou essa comissão. Eu já falei rapidamente dela, e eu não vou me deter muito, porque eu sei que nós temos horário. Então, essa resolução criou uma comissão para poder receber as denúncias, as notícias de assédio moral, de assédio sexual, né, e de discriminação oriundas no 1º grau e no 2º grau. Eu sou presidente da comissão de 2º grau, e o doutor Jurandir Júnior, cadê ele? Tá, cadê o doutor Jurandir Júnior? Está aqui? Está lá na porta? Está lá. Ah, lá, doutor Jurandir Júnior, é o presidente da comissão de 1º grau, está aqui também. E nós temos essas servidores no 2º grau, temos a desembargadora Maria Aparecida e o desembargador Orlando Perry, também compondo. Aí também nós temos magistrados, né? E temos também no 1º grau aqui a doutora Rosi Borba, né? Também componente. Então, junto com o doutor Jurandir Júnior, e assim, essas comissões elas são muito bem representadas. Elas foram eleitos membros de segmentos do Poder Judiciário para representar, para fazer parte dessa comissão. Eu nunca vi uma comissão tão democrática, tão bem representada. Depois, se quiserem, a gente pode passar. Então, eu queria mostrar que foi a partir dessa resolução que houve a criação dessa comissão. Eu queria que passasse um pouquinho mais. Qual é a função dessa comissão, o que ela faz, sugerindo aí, ela tem esse papel de acolhimento, esse papel de busca de arrumar provas, essa comissão pode ouvir testemunhas, essa comissão pode buscar as provas, e essa comissão vai propor o procedimento disciplinar, de alguma forma, às comissões competentes. A resolução fala às autoridades competentes. A partir dela, pode passar mais um pouquinho, vou pedir para você passar um pouquinho mais, está lá. A partir dela, mais um pouquinho. Esse aqui é para um estudo bem aprofundado da resolução, nós não vamos fazer agora, mas é para mostrar, passa mais um pouquinho. Tá. Ela mostra as infrações, o alinhamento com o planejamento estratégico. É pequenininha, só são 22 artigos, a gente está acostumado a estudar a lei aí de tantos, né? De mais de 1.000 artigos. Pronto. Depois, essa resolução teve uma alteração com a 413, que é uma outra resolução do CNJ, e a partir dela, pode passar, e a partir dela, nós tivemos no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, aí sim nós estamos em casa, né? Obedecendo a essa resolução do CNJ 351, nós, então, tivemos a portaria 276, que ela é de março do ano passado. Ela instituiu essa política no âmbito do Poder Judiciário. A partir daí, a partir dessa portaria 276, nós tivemos a instituição dessa política no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e, em seguida, pode passar, nós tivemos a resolução do órgão especial, e aí sim a resolução número 18, essa já é de agosto do ano passado, né? Aí mostrando, dispondo sobre essa política, trazendo aqueles conceitos, lembra que eu falei lá da resolução 351, ela trouxe para cá, e aí ela faz, e aqui está o mais importante, essa resolução 18, ela preconiza a maneira como deve ser feita o tratamento da notícia de assédio ou discriminação. A gente que foi juiz criminal há muitos anos, todo mundo sabe, gente, como que a gente trata uma notícia de crime, né? Então, para nós, a importância dessa resolução, né? E aí ela diz, no artigo 8º, que a resolução nossa, local, 18, ela diz que
qualquer agente público em atividade no Poder Judiciário de Mato Grosso que se considere vítima ou que testemunhe atos caracterizadores de assédio moral, sexual ou discriminação no ambiente de trabalho, poderá, mediante formulário próprio, noticiar nos canais disponibilizados no site do TJMT e na intranet, na página do servidor. Então, aí é que está. Nós temos hoje um canal próprio para que o servidor faça isso, independentemente de qualquer procedimento. E aí a gente vai mostrar como que isso... nós estamos procurando melhorar essa maneira de registrar a notícia, né? A comunicação, a doutora Claudenice, a Mariane estão procurando tratar com a informática, com o gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça, né? Com a ajuda da Elci, da doutora Elci, daqui do fórum, né? Então, a gente está procurando melhorar, e eu já digo como que vai ser, como é que isso vai ser. Pronto, ótimo, você já colocou na hora. Muito bem, obrigada. Nós temos, esse é o site do Poder Judiciário. Volta lá para mim. Volta lá para mim, você consegue? Na página anterior, para eu mostrar onde que está isso. Tá. Está vendo aqui? Está vendo aquelas duas mãozinhas? Aquelas duas mãos e o corpo? Aquele é a identidade visual da nossa comissão. Nós escolhemos na reunião que fizemos nessa semana, e pensando nas mãos que cuidam. Né? A palavra para nós é as mãos que cuidam do nosso servidor. Então, essa foi a Mariane que desenhou, né? Então, quando a gente abre na aba do nosso site, do lado esquerdo, na aba, né, da comissão, a gente vai abrir, vai cair nessa página. Essa página que está em reforma, né, doutora? Se Deus quiser, ela vai ficar pronta dia 27. No encerramento da semana, a doutora Claudenice, nós vamos fazer o lançamento e a gente vai divulgar bastante. Então, o que a gente faz? O servidor que se sente, de alguma forma, assediado, moral ou sexualmente, ele vai acessar na primeira instância ou na segunda, e ele vai, então, fazer a notícia. Ele tem um site, vai preencher os detalhes, o nome, vai ter... São perguntas simples, fáceis de responder, né, doutora Claudenice, mas que vão mostrar a partir daí, né, como a gente faz, como a gente vai tratar, como a gente vai vai procurar enfrentar com coragem, com seriedade e, principalmente, com extremo respeito à vítima, essas situações. Vejam, pensando na importância disso para os nossos servidores, para os nossos magistrados, para as pessoas que trabalham conosco, para os defensores públicos, para os promotores de justiça que atuam conosco, para os terceirizados, todos eles estão representados na comissão. Essa comissão tem, inclusive, um representante dos estagiários. Né? Os terceirizados, todos estão contemplados. É a coisa mais linda, doutor Túlio, a composição. Depois o senhor olha para o senhor ver a composição dessa comissão. Então, o que nós vamos fazer? Pensando nisso, nós pensamos em tomar algumas ações. Nós não podemos ficar quietos. Nós temos uma política instituída, nós temos toda essa normativa... Temos depois outras que foram as portarias que nomearam, foi o desembargador Rubens Santos, que esteve à frente dessa comissão até agora. Ele fez uma cartilha belíssima com a equipe dele, com a doutora Randes, com a jornalista Mariana. Né, Mariana? Abre lá para mim, volta lá naquele hot site. Eu vou fazer só para mostrar uma coisa, porque aí é que está o segredo. Quando a gente chegar no hot site, lá, abriu. Tá, volta lá. Isso, abre. Tá. Abre aqui para mim. Desce. Guia de combate. Essa palavra nós ainda vamos mudar. Ainda é uma determinação do CNJ, mas essa linguagem não é a linguagem que nós queremos. Não é combate, é o nosso enfrentamento. Então, veja, abre aqui para mim. Guia. Tá. Aqui nós temos a cartilha. Passa ela para mim.
que quiserem saber sobre o que é assédio, o que não é assédio, o que é assédio moral, assédio sexual, bota lá. Quais são os tipos, quais são as atitudes que indicam assédio, qual é o perfil de quem pratica assédio, bota lá, sobe mais. Essa cartilha é perfeita, completa. Tem tudo, sobe mais um pouquinho. A apresentação do desembargador Rubens, eu quero ver se a gente faz alguns. Olha, mais um pouquinho. Aqui a composição, olha a composição como era, como foi mudada pouquinha coisa, mas nós temos representantes da OAB, da Defensoria, do Ministério Público, estagiários, terceirizados, servidor efetivo eleita por votação direta. Está lá. Bota mais um pouquinho. E aí ela vem, inclusive, com ilustração super bem feita. Então, eu não vou perder, eu não vou gastar esse tempinho que a gente tem falando desses conceitos, porque estão todos na cartilha e todo mundo tem acesso a ela, é super fácil, né? Agora volta lá. Então, que ações nós vamos fazer a partir disso? Você me deu quantos? 5 minutos? Foi 5? Tá. Então, só para falar sobre a semana que vai começar dia 23. Nós instituímos uma semana inteira, de 23 a 27, para mobilizar esse poder judiciário, que está muito ainda estremecido com a Covid. Nós instituímos a semana de combate ao assédio moral e sexual e discriminação no Poder Judiciário de Mato Grosso. A semana inteira. E eu quero sair daqui com compromisso dos técnicos, com compromisso dos psicólogos, assistentes sociais, dos servidores, dos magistrados, de que essa semana será replicada nas comarcas da melhor forma possível. Por favor, o que decidirem fazer, nos avisem. Como nós ainda estamos começando, né, na nossa comissão, nós vamos começar com o pé direito. Nós vamos ter uma palestra. Bota lá para mim, pode passar, porque está lá no finalzinho. Nós vamos ter uma palestra com aquela maior autoridade hoje, que é o professor da Unicamp, pesquisador, sobre o assunto. A Jane, nossa servidora, fez contato com ele, a Mariane, da imprensa, e eu participamos de uma conversa com o professor Roberto, e ele se comprometeu de fazer para os servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso uma palestra, segunda-feira, 9h, no plenário Gervásio Leite, lá no Tribunal de Justiça, uma palestra de abertura sobre os temas assédio moral, assédio sexual e discriminação. Ele que hoje é um atraso. Ele que é hoje a maior autoridade no assunto, o maior pesquisador, e que o palestra com o professor doutor José Roberto Eluane, que é o pesquisador da Unicamp. Nós vamos ter abertura com a nossa desembargadora presidente e com uma fala da conselheira Salice do CNJ, que gravou uma fala para os nossos servidores sobre esse assunto. Então, nós vamos ter por vídeo, mas nós vamos ter a palestra. Quem estiver conosco, em seguida, nós vamos fazer um debate com o café da manhã para aqueles que quiserem estar conosco, segunda-feira, às 9h. À tarde, nós vamos estar aqui, né, Jurandir? Cadê o doutor Jurandir? À tarde, nós vamos estar aqui, né, doutor Jurandir? Vamos fazer uma roda de conversa. Eu quero psicólogos, assistentes sociais, como que nós vamos tratar isso aqui no Fórum de Cuiabá? O o Fórum de Cuiabá? Nós já temos casos que já foram registrados aqui, que foram julgados, que foram tratados aqui, né, no Fórum. Na terça-feira, eu vou para Sinop. Nós vamos para Sinop, vai uma equipe, né? Nós vamos para Sinop, doutora Claudenice, todo mundo, nós vamos trabalhar. Terça-feira, nós vamos fazer essa roda de conversa em Sinop. Quarta-feira,
No voo que eu voltar, eu já desço no aeroporto de Várzea Grande, já estico, nós vamos para o Fórum de Várzea Grande, vamos fazer a roda de conversa lá no Fórum de Várzea Grande. Enquanto isso, a desembargadora Maria Aparecida fez uma mobilização inteira em Rondonópolis, e a comarca de Rondonópolis vai estar discutindo o assédio moral lá. E os senhores conhecem quem é a desembargadora Maria Aparecida, o que é que ela já fez em Rondonópolis, né? E ela disse que Rondonópolis vai ser mais bonita do que todas as comarcas do Estado, viu? Ela está fazendo a mobilização lá em Rondonópolis na quarta-feira. Também na quarta-feira, quinta-feira, a Mirene vai estar com a doutora Luciene, lá em Cáceres, né? Fazendo uma baita de uma mobilização em Cáceres, e depois também em Barra do Bugres. E na sexta-feira a gente vai fechar em Tangará da Serra. Mas eu estou esperando dos magistrados presentes, dos técnicos presentes, a roda de conversa em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso. Será que nós vamos perder essa chance de discutir? Será que nós vamos deixar essa violência psicológica se reproduzir a partir dos nossos servidores, sabendo como nós sabemos que a violência é cíclica, que ela é geracional, que nós não podemos, que nós não aceitamos os colonizadores em cima da nossa cabeça e dizendo que eles mandam porque eles têm as armas? Nós temos uma arma. Nós temos a arma do amor, nós temos a arma da compreensão, e nós temos a arma do respeito profundo ao ser humano, a todos aqueles, especialmente a todos aqueles que amam e cuidam das crianças e dos adolescentes do nosso Estado de Mato Grosso. Obrigada.